Um garoto de 15 anos que passava 12 horas por dia na cama, se tornou um campeão em apenas 6 meses. Como? Com um objeto que você tem na sua cozinha neste exato momento. Esta história real vai te mostrar como pequenos atos podem gerar transformações gigantescas. Se você está cansado da sua rotina, se sente que não sai do lugar, você precisa assistir até o final. Antes de começar, me conta nos comentários, de que cidade você está me assistindo? Eu sempre respondo. E se você quer mais histórias que vão mudar sua mentalidade, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vamos começar. Lucas tinha 15 anos e sua vida se resumia a 3 coisas: a cama, o celular e a geladeira. Acordava todos os dias ao meio-dia, pegava o smartphone antes mesmo de escovar os dentes, e passava horas navegando entre redes sociais, jogos e vídeos sem propósito. Sua mãe, Dona Carmen, já havia desistido de brigar. Toda manhã, ela deixava o café da manhã na mesa, sabendo que quando voltasse do trabalho, encontraria os pratos ainda ali, intocados, e Lucas exatamente na mesma posição em que o havia deixado. O quarto do garoto era um reflexo perfeito de sua personalidade. Roupas espalhadas pelo chão, livros escolares empoeirados sobre a escrivaninha, pilhas de pratos sujos que ele esquecia de levar para a cozinha. As cortinas permaneciam fechadas perpetuamente, criando um ambiente sombrio que combinava perfeitamente com seu estado de espírito. Lucas havia se tornado um especialista em encontrar desculpas para tudo. Estava cansado, fazia muito calor, fazia muito frio, a tarefa era muito difícil, muito fácil, muito chata. Na escola, sua reputação o precedia. Os professores já nem se surpreendiam quando ele chegava atrasado, sem os deveres feitos, com aquela expressão sonolenta que se tornará sua marca registrada. Mais um Lucas da vida, murmurava a professora de matemática, Dona Silvia, enquanto via se arrastar até sua carteira como se carregasse o mundo nas costas. Os colegas de classe já haviam desistido de contar com ele para trabalhos em grupo, e Lucas, paradoxalmente, sentia-se aliviado com isso. Menos responsabilidade significava menos pressão, e menos pressão significava mais tempo para não fazer nada. Seu pai, Sr. João, trabalhava como mecânico e chegava em casa exausto todas as noites. Quando via o filho na mesma posição em que o havia deixado pela manhã, uma mistura de raiva e tristeza tomava conta de seu peito. Esse menino não vai dar em nada na vida, pensava, lembrando-se de sua própria juventude, quando acordava às 5 da manhã para ajudar o pai na roça antes de ir para a escola. Mas toda tentativa de conversa terminava em discussão, com Lucas se fechando ainda mais em seu casulo de apatia e o pai batendo a porta, frustrado. A família vivia em uma casa simples em um bairro operário, onde todos se conheciam e as histórias de cada família eram compartilhadas nas esquinas e mercadinhos. Lucas havia se tornado o exemplo do que não se deve ser. Olha o filho da Carmen, sussurravam as vizinhas, 15 anos e não faz nada da vida. Só fica naquela cama o dia todo. O garoto havia se acostumado com os olhares de desaprovação e os comentários maldosos, usando-os como mais uma desculpa para se isolar ainda mais do mundo. As manhãs de Lucas seguiam um ritual imutável. Acordava com o celular na mão, checava as mensagens que ninguém havia enviado, navegava por meia hora nas redes sociais vendo a vida aparentemente perfeita dos outros, sentia uma pontada de inveja misturada com desânimo, e então se entregava a mais algumas horas de jogos online. Quando a fome finalmente o tirava da cama, por volta das 2 da tarde, ele se arrastava até a cozinha, preparava alguma coisa rápida, e voltava para o quarto, prometendo a si mesmo que amanhã seria diferente. Mas amanhã nunca chegava, ou quando chegava, trazia consigo a mesma letargia de sempre. Foi em uma terça-feira particularmente quente de fevereiro que a vida de Lucas tomou uma direção inesperada. Dona Carmen havia saído mais cedo para uma consulta médica, deixando uma lista de afazeres simples: lavar a louça, varrer a casa, estender a roupa que estava na máquina. Tarefas que qualquer adolescente normal faria em uma hora, mas que para Lucas pareciam montanhas intransponíveis. Ele olhou para a lista, suspirou profundamente, e decidiu que faria tudo mais tarde. Mais tarde, é claro, nunca chegou. Quando sua mãe retornou, por volta das 6 da tarde, encontrou a casa exatamente como havia deixado. A louça continuava suja, a roupa azedando na máquina, o chão cheio de poeira. Mas desta vez, algo havia mudado no semblante de Dona Carmen. Ela não gritou, não fez drama, não bateu panelas. Simplesmente se sentou na mesa da cozinha e começou a chorar. Não era um choro alto ou teatral, mas lágrimas silenciosas que rolavam por seu rosto cansado, carregando anos de decepção e frustração. Lucas, que havia descido para pegar água,
parou na porta da cozinha ao ver sua mãe naquele estado. Algo dentro dele se mexeu, uma sensação estranha que não sentia há muito tempo. Era como se uma agulha tivesse furado o balão de sua indiferença. Pela primeira vez em anos, ele realmente olhou para sua mãe, não apenas um olhar de relance, mas um olhar profundo, observador. Viu as rugas que haviam se aprofundado, as mãos calejadas de tanto trabalhar, a postura curvada de quem carrega fardos pesados demais. Mãe, ele chamou timidamente. Dona Carmen levantou os olhos, e neles Lucas viu algo que o atingiu como um soco no estômago: desespero. Não era apenas cansaço ou irritação, mas um desespero profundo, o tipo que vem quando uma pessoa perde completamente a esperança. Eu não sei mais o que fazer, Lucas, ela disse com a voz embargada. Trabalho 12 horas por dia, seu pai chega destruído do serviço, e você parece que nem está vivo. É como se eu tivesse perdido meu filho. As palavras da mãe ecoaram no quarto de Lucas durante toda aquela noite. Pela primeira vez em meses, ele não conseguiu dormir direito. Ficou encarando o teto, revivendo a cena na cozinha repetidas vezes. Lembrou-se de quando era pequeno e sua mãe chegava do trabalho sorrindo, mesmo cansada, sempre trazendo alguma surpresa, um doce, um brinquedo simples, uma história engraçada que havia acontecido durante o dia. Quando foi que esse sorriso havia desaparecido? Quando ele havia parado de ser motivo de orgulho e se tornado motivo de vergonha? Na manhã seguinte, Lucas acordou mais cedo, por volta das 10 horas, o que para seus padrões já era uma revolução. Desceu para a cozinha e encontrou a lista de tarefas ainda sobre a mesa, ao lado de uma nova, escrita com a letra trêmula de sua mãe: Lucas, por favor, pelo menos a louça. Só a louça. Sua mãe que te ama. A simplicidade do pedido e as palavras carinhosas no final fizeram algo se revirar dentro dele. Pela primeira vez em anos, ele realmente viu a pilha de pratos sujos não como uma tarefa impossível, mas como uma oportunidade de aliviar, nem que fosse um pouquinho, o peso que sua mãe carregava nos ombros. Lucas ficou parado na frente da pia por longos minutos, observando a pilha de louça suja como se fosse um enigma a ser decifrado. Pratos com restos ressecados de comida, copos com marcas de leite azedo, panelas com gordura grudada, tudo aquilo que ele havia ignorado durante semanas estava ali, esperando por ele. Suas mãos, acostumadas apenas ao toque suave da tela do celular, pareciam desajeitadas ao segurar a esponja. O sabão escorregava entre seus dedos, a água quente o fazia recuar instintivamente. Os primeiros minutos foram uma batalha épica entre Lucas e uma panela particularmente teimosa. Ele esfregava com força desnecessária, respingando água em si mesmo, resmungando baixinho. Várias vezes pensou em desistir, em deixar tudo pela metade e voltar para o quarto. Mas toda vez que essa ideia surgia em sua mente, ele se lembrava do rosto de sua mãe na noite anterior, daquelas lágrimas silenciosas que haviam rachado algo dentro dele. Era como se uma vozinha interior sussurrasse: só mais um prato, só mais um copo. 45 minutos depois, algo milagroso aconteceu. A pia estava vazia. Lucas olhou para as mãos, avermelhadas pela água quente, e depois para a pilha de louça limpa escorrendo na escorredor. Uma sensação estranha tomou conta dele, algo que não sentia há tanto tempo que quase havia esquecido como era: orgulho. Não era um orgulho grandioso ou dramático, mas uma pequena fagulha de satisfação, como um sol tímido nascendo depois de uma longa noite. Quando Dona Carmen chegou do trabalho naquela tarde e viu a cozinha arrumada, ela parou na porta como se estivesse vendo um fantasma. Lucas, ela chamou, sem acreditar. O filho apareceu na porta do quarto, com uma expressão que ela também não via há muito tempo, algo parecido com satisfação. Lavei a louça, mãe, ele disse, tentando soar casual, mas sem conseguir esconder completamente o orgulho na voz. Os olhos de Dona Carmen se encheram de lágrimas novamente, mas desta vez eram lágrimas de esperança. Naquela noite, pela primeira vez em meses, a família jantou junta na mesa da cozinha. Senhor João chegou do trabalho esperando encontrar a mesma cena de sempre, mas se surpreendeu ao ver a mesa posta e Lucas ajudando a servir a comida. O que houve aqui? Perguntou desconfiado, como se estivesse entrando na casa errada. Nosso filho lavou a louça, disse Dona Carmen, e havia tanto orgulho em sua voz que Lucas sentiu o peito se aquecer. O pai olhou para ele com uma expressão diferente, não era ainda aprovação, mas pelo menos não era mais aquele olhar de desapontamento constante. A conversa durante o jantar foi hesitante no início, como se todos estivessem pisando em ovos. Lucas descobriu coisas sobre a vida de seus pais que nunca havia se interessado em saber, que sua mãe estava fazendo um curso noturno de computação para conseguir uma promoção,
que seu pai tinha dores nas costas que o incomodavam durante a noite, que ambos se preocupavam constantemente com o futuro da família. Pela primeira vez, Lucas começou a ver seus pais não como obstáculos à sua preguiça, mas como pessoas reais, com sonhos, medos e esperanças. E pela primeira vez em anos, ele se sentiu parte daquela família, não apenas um peso morto que ela carregava. Os dias seguintes trouxeram uma transformação gradual, mas perceptível. Lucas não se tornou um adolescente modelo da noite para o dia, ainda acordava tarde, ainda perdia tempo com o celular, ainda tinha momentos de desânimo. Mas algo havia se alterado em sua rotina. A louça limpa na pia se tornou um pequeno ritual diário, e cada vez que terminava a tarefa, aquela fagulha de satisfação se acendia novamente. Era como se ele tivesse descoberto um pequeno superpoder escondido dentro de si mesmo, a capacidade de transformar caos em ordem. Uma manhã, enquanto guardava os pratos limpos, Lucas notou que o chão da cozinha estava pegajoso. Em vez de ignorar como faria antes, ele se pegou procurando o esfregão. Já que estou aqui mesmo, murmurou para si, uma frase que se tornaria seu novo mantra. 20 minutos depois, o chão brilhava, e Lucas se surpreendeu assoviando baixinho, quando foi a última vez que havia assobiado. Nem se lembrava mais. Na escola, a mudança também começou a ser notada, embora de forma sutil. Lucas ainda chegava atrasado na maioria das vezes, mas sua postura era ligeiramente diferente. Onde antes ele se arrastava como um zumbi, agora caminhava com um pouco mais de energia. A professora Dona Silvia foi a primeira a notar quando ele entregou um dever de matemática, não perfeito, não genial, mas completo. Lucas, ela o chamou depois da aula, este exercício está correto. O garoto deu de ombros, tentando parecer indiferente, mas por dentro sentia novamente aquela fagulha se acendendo. Foi durante uma aula de educação física que Lucas teve sua primeira grande revelação sobre si mesmo. O professor havia proposto uma competição de corrida, e todos os alunos pareciam animados, exceto Lucas, que como sempre tentava encontrar uma desculpa para não participar. Estou com dor de cabeça, murmurou, mas o professor, cansado de suas desculpas constantes, foi irredutível, todo mundo participa, Lucas. Sem exceções. Contrariado, ele se posicionou na linha de largada, já planejando em sua mente como seria o último a chegar. O apito soou, e Lucas começou a correr sem muita convicção. Mas algo estranho aconteceu. Conforme seus pés tocavam o solo e seus pulmões se enchiam de ar, uma energia que ele não sabia que possuía começou a despertar. Suas pernas, que ele sempre julgara fracas por causa da falta de exercício, encontraram um ritmo próprio. Seu coração disparou, não apenas pelo esforço físico, mas por uma emoção que ele não conseguia nomear. Para sua própria surpresa, Lucas não ficou em último lugar. Na verdade, terminou na metade da turma, ofegante, suado, mas com um sorriso involuntário no rosto. Cara, você corre bem, disse Marcos, um colega com quem Lucas mal conversava. Nunca pensei que você gostasse de correr. Lucas também não pensava, mas naquela tarde, em vez de ir direto para o quarto ao chegar em casa, ele deu uma voltinha no quarteirão. Apenas uma voltinha, disse para si mesmo, mas quando percebeu, havia dado 3. Suas pernas doíam de uma forma que ele nunca havia experimentado, não era a dor da preguiça ou do desânimo, mas a dor do esforço, do músculo que trabalha e cresce. Era uma dor que, estranhamente, o fazia se sentir vivo. Como toda transformação verdadeira, a de Lucas não foi linear. Houve manhãs em que acordou e a preguiça o puxava para baixo como um ímã poderoso. Houve dias em que olhou para a pia cheia de louça e sentiu o peso familiar da apatia descendo sobre seus ombros. Para que continuar? Perguntava a si mesmo nesses momentos sombrios. Uma panela limpa não vai mudar minha vida. E algumas vezes ele cedia, voltando para a cama com o celular na mão, fingindo que aqueles dias de progresso não haviam existido. A primeira grande recaída aconteceu em uma sexta-feira chuvosa de março. Lucas havia passado a semana inteira mantendo suas pequenas conquistas. Acordava mais cedo, ajudava nas tarefas domésticas, até mesmo havia entregado alguns deveres na escola. Mas naquela manhã, o som da chuva batendo na janela despertou nele uma melancolia profunda. O quarto escuro e quente parecia mais acolhedor do que nunca, e a cama o chamava com uma força irresistível. Ele cedeu, passando o dia inteiro em posição horizontal, navegando sem propósito nas redes sociais. Quando Dona Carmen chegou do trabalho e encontrou a casa bagunçada, com a louça suja se acumulando novamente na pia, uma expressão de desapontamento familiar voltou ao seu rosto. Ela não disse nada,
Mas Lucas viu nos olhos dela aquela tristeza conhecida retornando. Eu sabia que não ia durar. Ele ouviu o pai murmurar no corredor, e aquelas palavras o atingiram como uma punhalada. Talvez o pai estivesse certo, talvez ele realmente não tivesse jeito, talvez toda aquela mudança não passasse de uma ilusão temporária. O fim de semana que se seguiu foi particularmente difícil. Lucas se fechou novamente em seu quarto, mas desta vez a experiência foi diferente. Onde antes havia uma ignorância feliz, agora existia a consciência dolorosa do que ele estava perdendo. Ele sabia como era a sensação de se sentir útil, sabia como era o orgulho de completar uma tarefa, sabia como era ver o sorriso genuíno de sua mãe. Essa consciência tornava a preguiça ainda mais amarga. Era como se ele estivesse saboreando um veneno que ele mesmo havia escolhido beber. Foi seu colega Marcos quem, sem saber, o ajudou a sair desse buraco. Na segunda-feira na escola, ele se aproximou de Lucas e disse: "E aí, cara, não te vi correndo no fim de semana. Tudo bem?" A pergunta simples revelou algo que Lucas não havia percebido. Alguém havia notado sua ausência, alguém se importava com seus pequenos progressos. Não era uma cobrança ou uma crítica, mas uma demonstração genuína de interesse. Pela primeira vez, Lucas se deu conta de que suas ações, ou a falta delas, afetavam outras pessoas além dele mesmo. Naquela tarde, em vez de ir direto para casa, Lucas deu uma longa caminhada pelo bairro. Observou realmente as ruas por onde passava todos os dias sem ver, a padaria onde seu José trabalhava desde as 5 da manhã, a escola onde Dona Maria limpava as salas até tarde da noite, a oficina onde seu pai suava sob o sol consertando carros. Todos aqueles adultos trabalhando, se esforçando, construindo algo maior do que eles mesmos. E ele, o que estava construindo? Por que era tão difícil sair da inércia? Porque sua mente sempre o sabotava quando as coisas começavam a melhorar. Ao chegar em casa, Lucas encontrou sua mãe na cozinha, preparando o jantar em silêncio. Ele ficou parado na porta por um momento, observando-a picar legumes com movimentos automáticos, resultado de anos de rotina cansativa. "Mãe", ele disse suavemente, "me deixe ajudar." Dona Carmen levantou os olhos, surpresa. Havia neles uma mistura de esperança e receio, como se ela não quisesse se iludir novamente. "Tem certeza?" perguntou. Lucas assentiu, lavou as mãos e ficou ao lado dela, descascando batatas em silêncio. Não era uma grande vitória, não era uma transformação dramática, mas era um recomeço. E às vezes, pensou ele, recomeçar é mais corajoso do que começar pela primeira vez. A compreensão de que mudança é um processo, não um evento, começou a se solidificar na mente de Lucas nas semanas seguintes. Ele criou para si mesmo um pequeno sistema. Em vez de tentar ser perfeito todos os dias, estabeleceu metas mínimas que eram difíceis de ignorar. Uma louça limpa por dia. Uma volta no quarteirão. Um dever de casa entregue por semana. Eram objetivos tão simples que até mesmo nos seus piores dias de preguiça, ele conseguia cumprir pelo menos um deles. O interessante foi perceber como esses pequenos atos começaram a criar uma espécie de momentum. Nos dias em que lavava apenas uma xícara, frequentemente se via lavando também um prato. Quando saía para dar uma volta rápida, às vezes estendia o percurso sem nem perceber. Era como se sua capacidade de ação tivesse um músculo que, quanto mais exercitado, mais forte ficava. Lucas começou a entender que a preguiça não era uma característica permanente de sua personalidade, mas um hábito que podia ser gradualmente substituído. Na escola, sua relação com os estudos também começou a mudar. Em vez de tentar fazer todos os deveres de uma vez, o que invariavelmente o sobrecarregava e o fazia desistir, ele adotou a estratégia de fazer só um pouquinho por dia. 15 minutos de matemática, uma página de história, meio exercício de português. Para sua surpresa, essas pequenas doses diárias eram muito mais eficazes do que suas antigas maratonas desesperadas na véspera das provas. A professora Dona Silvia foi a primeira a notar a mudança consistente. "Lucas, você tem entregado os deveres com mais frequência", comentou ela durante uma aula. "Não estão perfeitos, mas estão feitos, e isso já é um grande progresso." O garoto sentiu o rosto esquentar, não de vergonha, mas de um orgulho tímido. Pela primeira vez, um professor estava reconhecendo seu esforço, não apenas criticando seus resultados. Era uma sensação nova e viciante. O momento decisivo chegou quando a escola anunciou uma competição de corrida para arrecadar fundos para a biblioteca. Lucas, que meses antes teria ignorado completamente o evento, se viu considerando participar. A ideia o assustava, e se ele ficasse em último? E se não conseguisse terminar a corrida? Mas uma voz interior,
que estava ficando cada dia mais forte, sussurrou: "E se você conseguir?" Por impulso, ele se inscreveu antes que pudesse mudar de ideia. As 3 semanas de preparação para a corrida se tornaram um divisor de águas na vida de Lucas. Ele estabeleceu uma rotina de treino simples: correr 15 minutos todos os dias depois da escola. Nos primeiros dias, mal conseguia correr 5 minutos sem parar para recuperar o fôlego. Suas pernas doíam, seus pulmões queimavam, e várias vezes ele quis desistir. Mas algo havia mudado em sua mentalidade. Em vez de ver a dor como um sinal para parar, ele começou a entendê-la como evidência de que estava crescendo. "Está doendo porque está funcionando", ele murmurava para si mesmo durante os treinos mais difíceis. E funcionava mesmo. A cada dia, conseguia correr um pouco mais longe, um pouco mais rápido. Seu corpo, que ele sempre havia visto como fraco e inadequado, começou a responder aos desafios que ele lhe impunha. Músculos que ele nem sabia que existiam começaram a se definir. Sua postura melhorou. Seu sono se tornou mais profundo e reparador. Pela primeira vez na vida, Lucas começou a se sentir habitante, não apenas ocupante, de seu próprio corpo. O dia da corrida amanheceu ensolarado, um daqueles sábados de outono em que o ar está fresco e a luz dourada faz tudo parecer possível. Lucas acordou cedo, algo que meses antes seria impensável. Tomou um café da manhã nutritivo e saiu de casa com seus pais, que haviam decidido acompanhar o evento. Durante o trajeto até a escola, ele sentia borboletas no estômago, mas não era apenas nervosismo, era uma mistura de ansiedade e excitação que ele havia aprendido a interpretar como energia de crescimento. A concentração de participantes na escola impressionou Lucas. Havia pessoas de todas as idades, crianças pequenas acompanhadas pelos pais, adolescentes como ele, adultos sérios com equipamentos profissionais, senhores e senhoras que claramente faziam aquilo por hobby. Ver tanta gente reunida em torno do mesmo objetivo, simplesmente tentar dar o melhor de si, encheu Lucas de uma coragem que ele não sabia possuir. Ele não estava sozinho naquela jornada, fazia parte de uma comunidade de pessoas que haviam decidido sair da zona de conforto. Quando o apito de largada soou, Lucas se lembrou de todas as manhãs em que havia acordado sem propósito, todas as tardes perdidas no celular, todos os momentos em que havia escolhido a facilidade em vez do crescimento. Cada passada que dava era uma pequena vitória sobre aquele eu anterior. Seus pés encontraram um ritmo próprio, sua respiração se sincronizou com seus movimentos, e pela primeira vez em sua vida, Lucas experimentou aquela sensação que os corredores chamam de flow, um estado em que corpo e mente trabalham em perfeita harmonia. Ele não estava correndo para ganhar, sabia que não era o mais rápido ou o mais preparado. Estava correndo para provar para si mesmo que era capaz de estabelecer um objetivo e persegui-lo até o fim. A cada quilômetro percorrido, ele sentia como se estivesse deixando para trás camadas e camadas de dúvida, preguiça e autodepreciação. Quando seus pulmões começaram a arder e suas pernas a pesar, em vez de diminuir o ritmo, ele se lembrou de todos os pequenos treinos, de todas as pequenas vitórias diárias que o haviam trazido até ali. A reta final da corrida foi um momento de pura transcendência para Lucas. Ele podia ouvir a voz de sua mãe gritando seu nome, podia ver seu pai com o celular na mão tentando filmar sua chegada, podia sentir os olhares surpresos dos colegas da escola que jamais esperavam vê-lo ali. Mas mais importante do que tudo isso era a voz dentro de sua própria cabeça, uma voz que havia estado silenciosa por anos e agora gritava alto e claro: "Você conseguiu. Você realmente conseguiu." Lucas cruzou a linha de chegada em 13º lugar entre 50 participantes. Não foi primeiro, segundo ou terceiro, mas para ele, foi a maior vitória de sua vida. Enquanto recebia a medalha de participação, ele olhou para o pequeno pedaço de metal dourado e viu nele muito mais do que um simples brinde. Era a prova física de que ele havia quebrado o ciclo da preguiça, de que era capaz de estabelecer metas e alcançá-las, de que havia dentro dele um potencial que estava apenas começando a ser descoberto. Naquela noite, durante o jantar, a família de Lucas celebrou como se ele tivesse ganhado uma Olimpíada. Dona Carmen havia preparado seu prato favorito, Senhor João não parava de contar para os vizinhos sobre a corrida do filho, e o próprio Lucas sentia uma felicidade diferente de tudo que já havia experimentado. Não era a felicidade artificial e passageira dos jogos online ou das redes sociais, mas uma felicidade sólida, construída com esforço e dedicação. Era a felicidade de quem descobriu que é muito mais forte do que imaginava. 6 meses depois da corrida, a vida de Lucas havia se transformado de uma forma que ele próprio mal conseguia acreditar. A mudança não havia sido dramática ou repentina, mas gradual e consistente, como um rio que lentamente modifica a paisagem por onde passa.
Ele acordava naturalmente às 7 da manhã, não porque alguém o obrigasse, mas porque seu corpo havia se acostumado com a sensação energizante de começar o dia cedo. O celular, que antes era a primeira coisa que pegava ao abrir os olhos, agora ficava carregando na sala durante a noite. Sua rotina matinal havia se tornado uma sequência de pequenos rituais que ele genuinamente apreciava. Um banho revigorante, um café da manhã nutritivo com a família, alguns minutos ajudando nas tarefas domésticas antes de sair para a escola. A casa, que antes era apenas um lugar onde ele existia, havia se tornado um lar onde ele contribuía ativamente. Dona Carmen frequentemente comentava com as vizinhas sobre a transformação do filho, não com vanglória, bate com uma gratidão profunda de quem viu um milagre acontecer bem diante de seus olhos. Na escola, Lucas havia se tornado uma referência silenciosa de superação. Seus professores, que antes o viam como um caso perdido, agora o citavam como exemplo de que nunca é tarde demais para mudar. Suas notas não eram excepcionais, ele ainda tinha dificuldades com algumas matérias, mas eram consistentes, mais importante, refletiam um esforço genuíno. A professora Dona Silvia, que havia sido uma das primeiras a notar sua transformação, o convidou para ser monitor de matemática para os alunos mais novos. Mas por que eu, professora? Lucas havia perguntado, surpreso com o convite. Ainda tenho dificuldade com alguns conceitos. Dona Silvia sorriu e respondeu, exatamente por isso, Lucas. Você sabe como é lutar para entender algo que parece impossível. Você pode ensinar esses meninos não apenas matemática, bate como superar as próprias limitações. E ela estava certa. Lucas descobriu que tinha um talento natural para explicar conceitos de forma simples, talvez porque se lembrava claramente de como era não entender nada. A corrida havia se tornado mais do que um hobby para Lucas, era sua forma de meditar, de processar os desafios da vida, de manter-se conectado com sua força interior. Ele havia se juntado a um grupo de corrida do bairro, onde pessoas de todas as idades se reuniam nos fins de semana para treinar juntas. Ali, ele conheceu histórias inspiradoras de superação, um senhor que havia começado a correr aos 60 anos depois de um infarto, uma mulher que usava a corrida para lidar com a depressão, um jovem que havia superado o vício em drogas através do esporte. Essas histórias o fizeram perceber que sua própria jornada, embora única, fazia parte de algo maior. Todo ser humano carrega dentro de si sementes de potencial que podem permanecer adormecidas por anos, esperando apenas o momento certo e a decisão correta para germinar e florescer. O Lucas de 16 anos que olhava no espelho toda manhã era irreconhecível comparado ao garoto de 15 que passava os dias perdido entre a cama e o celular. Não apenas fisicamente, embora seu corpo estivesse mais forte e saudável, mas principalmente em sua postura diante da vida. Onde antes havia apatia, agora existia curiosidade. Onde antes havia desculpas, agora havia soluções criativas. Onde antes havia isolamento, agora havia conexões genuínas com as pessoas ao seu redor. Sua relação com a família havia se transformado completamente. As conversas durante o jantar não eram mais sobre cobranças ou decepções, mas sobre planos, sonhos e pequenas vitórias do dia a dia. Senhor João, que antes chegava em casa desanimado pensando no filho, agora sentia orgulho ao contar para os colegas de trabalho sobre as conquistas de Lucas. Meu filho está dando monitoria na escola, dizia com o peito estufado, e no mês passado ele terminou uma corrida de 10 quilômetros. Dona Carmen guardava na gaveta da comoda todas as medalhas de participação que Lucas havia conquistado nas corridas do bairro. Não porque fossem troféus valiosos, mas porque representavam a prova concreta de que os sonhos podem se tornar realidade quando encontram determinação. Ela frequentemente pegava uma das medalhas, passava os dedos pela superfície dourada, e se lembrava daquela tarde em que chorou na cozinha, achando que havia perdido o filho para sempre. O impacto da transformação de Lucas se estendia além de sua família. No bairro, ele havia se tornado uma espécie de lenda silenciosa. As mães apontavam para ele quando passava correndo pelas ruas e diziam para seus filhos: "Viu aquele menino? Há um ano ele não saía de casa, e hoje olha só." Seu exemplo havia inspirado outros jovens da comunidade a sair da zona de conforto, a buscar atividades produtivas, a acreditar que mudança é sempre possível. Na escola onde agora dava monitoria, Lucas se tornou um mentor natural para os alunos que enfrentavam as mesmas dificuldades que ele havia enfrentado. Ele não pregava ou dava conselhos grandiosos, simplesmente compartilhava a sua experiência de forma honesta e acessível. Eu também achava que não tinha jeito, dizia para os meninos que chegavam cabisbaixos às sessões de reforço. A diferença é que um dia eu decidi fazer só uma coisinha diferente. Só uma. E depois outra.
E depois mais uma. Um ano depois da primeira corrida, Lucas se inscreveu em uma meia maratona na cidade vizinha. 21 quilômetros que representavam não apenas uma distância física, bate uma jornada emocional e psicológica de autodescoberta. Durante os meses de preparação, ele enfrentou novos desafios, treinos mais longos e intensos, dietas mais rigorosas, a necessidade de equilibrar os estudos com o esporte. Mas cada obstáculo superado fortalecia sua confiança em sua própria capacidade de crescimento. No dia da meia maratona, Lucas não estava mais correndo apenas para provar algo para si mesmo. Ele corria carregando nas costas as histórias de todos os jovens que se identificavam com sua jornada, as lágrimas de alegria de sua mãe, o orgulho silencioso de seu pai, a confiança que seus professores haviam depositado nele. Quando cruzou a linha de chegada, após 2 horas e 15 minutos de corrida, ele sabia que havia se tornado definitivamente a pessoa que sempre teve potencial para ser. A medalha da meia maratona ocupou um lugar especial na estante do quarto de Lucas, ao lado dos livros que agora lia regularmente e dos certificados de suas atividades de monitoria. Mas o verdadeiro troféu de sua transformação não era algo que pudesse ser tocado ou exibido. Era a certeza inabalável de que dentro de cada ser humano existe um potencial infinito esperando para ser descoberto, e que a diferença entre uma vida desperdiçada e uma vida plena pode começar com uma decisão simples: fazer hoje uma coisa pequena e diferente. Anos mais tarde, quando Lucas se tornasse professor de educação física e palestrante motivacional, ele sempre começaria suas apresentações contando sobre o menino preguiçoso que um dia decidiu lavar apenas uma louça. A transformação não começa com grandes gestos heróicos, ele diria para plateias atentas, mas com pequenos atos de coragem que nos provam, um dia de cada vez, que somos muito mais fortes do que imaginamos.